É bom ter vulnerabilidade, é até muito atual, muito interessante e, diferentemente do passado, tem se recomendado e percebido a grandeza de ter vulnerabilidade, demonstrar, aceitar vulnerabilidade. No fundo, vulnerabilidade está ligado com assumir a responsabilidade. Quem tem responsabilidade não é culpa, é responsabilidade. Ele, naturalmente, junto, vem a questão da vulnerabilidade e, junto com isso, assumir essa vulnerabilidade. Como está ligado com qualquer posição de autoridade, de poder, de liderança, mais do que de poder e autoridade, envolve ter também vulnerabilidade. Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 34 de livros com discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch, essa é para Parashat Eikev, a Sirah número 1. Então, nessa Sirah, a gente está no livro Dvarim, capítulo 9, verso 17, Moshe, que está contando toda a história no livro Dvarim, vai posibnei elochot, vashlichem me'al shtei yadai, vashberem leinechem. Eu segurei, eu peguei, eu agarrei, né, vai pós, as duas luchot, as duas tábuas da lei, as duas tábuas com os mandamentos, e eu joguei das minhas mãos e as quebrei aos olhos de vocês. O Or HaChaim Akadosh, o sábio Or HaChaim, interpreta esse texto e fala que quer dizer que Moshe agarrou as duas, etc. Tem que entender por que ele precisou agarrar. Afinal de contas, já estavam nas suas mãos. Então, não estavam nas mãos de Moshe, por que precisou segurá-las? O Midrash Tanhumá, na nossa Parashá, no capítulo 11, fala que o Moshe realmente estava segurando com as duas mãos as tábuas e a Kadosh Baruch Hu, Hashem, também estava segurando com duas mãos. E aí o Moshe se fortaleceu, né? E pegou força nas suas mãos e segurou para si, tirou a parte de Hashem e as quebrou. No Shemot Rabbah, no capítulo 46, fala que uma outra opinião, que estava Moshe segurando uma parte das tábuas e o Aharon e com os 70 sábios estavam segurando com as suas mãos. Entendemos então porque a linguagem que Moshe segurou, pegou das mãos de Hashem ou das mãos dos anciãos. Mas aí não precisa entender e se aprofundar, pois não consta isso no Talmud Bavli, como Rashi traz que no final, no Zot HaBrachá, né, assim termina a Torá inteira, que Moshe fala que quebrou as tábuas, o Rashi fala que Hashem concordou com a opinião do Moshe, que Moshe falou, Hashem falou Hashem Shibarta, como está em Shemot, Parashat Kitissá, e Asher Kochacha, Hashem fala Asher Koach Shibarta, muito bem que você quebrou. Então não fala que estava Hashem ou os anciãos segurando, e por isso que Moshe segurou para si. Além disso, no Talmud, Avot de Rabi Natan, comentário sobre o Pirkei Avot, né, que é uma Mishnah, conta-se que Moshe viu que as letras voaram das Luchot e pensou, como darei para eles as Luchot, essas tábuas, elas estão sem nada, não tem as letras, não tem nada dentro delas, estão sem conteúdo. Então eu vou pegar as tábuas e quebrar as tábuas, etc. Asheparach Aktav Melechem, que voou, sumiu a escrita das tábuas. Precisa entender qual é o assunto de agarrar as tábuas. Isso, então, já ligando com o tema, está ligado, agarrar é tomar para si
a responsabilidade e a vulnerabilidade também. É entrar em campo, vestir a camisa, trazer para si, chamar para o jogo. Precisa entender, primeiro, explicar um detalhe interessante nas primeiras tábuas, né? Chamamos sobre as segundas tábuas, que ele primeiro quebrou as primeiras tábuas e depois recebeu as segundas tábuas. As primeiras tábuas foram dadas para Moshe para ele colocar na arca no Mishkan. Assim como todas as partes e objetos do Mishkan e do Mikdash, Beit HaMikdash, são propriedades do público, né? É de Hashem para o público inteiro. E as tábuas também foram dadas para o povo. No Sifri, no Midrash, é explicado que as segundas tábuas, mesmo que Hashem tenha falado para Moshe, só lerá, esculpa, faça, né, cave as tábuas para si, para você ficar com psolet, com as sobras, também eram do público. Mesmo que Hashem falou, só lerá, faça, cave para si. E por isso Hashem deu uma permissão especial de Moshe ficar com as sobras, que é o psolet, do psal. Porque senão seria do público também. E muito mais as primeiras luchot, que eram Masei Elokim, que eram de Hashem, totalmente de Hashem, Hashem que fez. Então teve um prejuízo para a propriedade pública, porque se eram do público, do povo inteiro, então como é que pode Moshe ter quebrado alguma coisa que era do público? É um dano, um prejuízo para o público. E não adianta explicar que as pedras das primeiras tábuas não tinham valor, pois, primeiro, mesmo que não construíram casas no deserto com as pedras, não tinham utilidade para construir casas, poderiam usar as pedras para outros fins, como uma seiva, por exemplo, ou como está em Shemot, Parashat Beshalach, Ved Moshe, Kvedim, Veku, Even, Vasimu Tartav, que eles pegaram pedras e colocaram embaixo. Então teve uma utilidade, embaixo do Moshe, para segurar as mãos dele que, na guerra contra Amaleca. Segundo, os sábios dizem que as primeiras tábuas também eram de safira, sampirion, como eram as segundas, que o Moshe se enriqueceu com isso. Terceiro, já que as tábuas eram feitas por Hashem, certamente tinham um valor enorme, mesmo que fossem de pedras normais. Em princípio, devemos dizer que a lei de prejuízo não se aplica à quebra das tábuas por dois motivos. Primeiro, os sábios explicam que a intenção de Moshe foi para o bem do povo, né? Para facilitar no castigo, né? Como se Moshe tivesse rasgado a Ketubá, as tábuas eram como a escritura, né, de casamento, e aí o castigo seria para uma mulher livre, que não estava casada ainda, e não uma mulher casada que tivesse entregue a Ketubá. Então Moshe, como se fosse, quebrou as tábuas para quebrar o contrato de casamento, a escritura de casamento, então liberar o povo para não ser punido como uma mulher casada que tinha feito um pecado. Então foi para o bem do povo. E quem prejudica um objeto de um amigo para o seu bem não é considerado um prejuízo, não é considerado mazik. E quanto ao assunto de desperdício, é só quando faz de um modo de estrago e não quando é para consertar. Segundo, já que as luchot foram dadas para serem colocadas na arca, o povo não podia ter uso e proveito dela, mesmo como Sefer Torá, né? Para pelo menos ler nas tábuas, ou ouvir a sua leitura, como ele sai da obrigação ouvindo a leitura da Torá. E claramente não foram dadas para serem vendidas as tábuas. E, portanto, o povo não tinha nenhuma propriedade, posse sobre as luchot, né? Porque não era para eles usarem. E menos ainda que a propriedade com relação à proibição de proveito, né? Que eles não podiam nem ter proveito, então era menos ainda que propriedade. E, portanto, não tem a ver com as leis de danos e prejuízos pelo qual Moshe não poderia ter feito o que ele fez. De qualquer modo, ainda tem uma questão, que é a proibição de roubo. Se roubou algo de um amigo, mesmo que seja para o bem do amigo, continua sendo um roubo e é proibido. Mesmo que a pessoa que roubou queira pagar em troca algo mais bonito ainda para o amigo, não pode ser feito, tem proibição. Mesmo sem poder desfrutar das luchot, de qualquer modo, não é livre para fazer o que quiser com elas, Moshe Rabbeinu. Ao ponto que quem quiser fazer uma transgressão pode, sem o conhecimento dos donos, mas é considerado uma proibição. Então Moshe teria a proibição de fazer alguma coisa com as luchot sem a permissão dos donos e mesmo que eles aceitassem.
A proibição de danos e prejuízo é porque causa uma perda para o amigo. Então, se o amigo se beneficia, não é considerado um dano para ele. Mas para a proibição de furto e roubo, é quando pega um objeto do domínio do amigo e leva para o seu domínio, afetando diretamente a propriedade do seu dono, que deixa de ser parte da propriedade do dono, que no caso seria o público, o povo de Israel. Então, volta a pergunta com força. Como que pode Moshe ter feito isso com a propriedade do povo? De pegar, agarrar para si, excluindo o povo e quebrar. Não adianta alegar que não tem a penalidade de roubo até tomar posse do objeto, que o povo não tinha tomado posse do objeto ainda. Pois fica claro pelo verso que Moshe pegou as lohot e depois as quebrou. Então, Moshe pegou, então ele já tomou parte na ação ao pegar as lohot e depois quebrar. Os sábios dizem que foi falado para cada um e uma. Anohei Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus, Hashem de Israel, que tirei você do Egito. Cada um do povo foi sócio das lohot e tem propriedade nelas. Hashem é o Deus de cada um e um. Mesmo que algo que tem um valor menor que uma prutá, uma moeda muito desvalorizada, não é considerado dinheiro, né, menos que 1 centavo, digamos assim, que possa ser roubado, porque não tem um roubo de uma coisa que tem menor valor que uma prutá, é proibido roubar de qualquer modo, qualquer valor, mesmo meia medida, né, meia prutá. As luchot, mesmo no Mishkan, continuaram como algo isolado, por si só. Então, em casos foram feitas muito antes do Mishkan ficar pronto. A gente tem no Midrash Tanhumá, na nossa parashá, mas no capítulo 9, que quando fala Psalderá, Bizrutá, você vai esculpir as segundas tábuas para você, é de Moshe, e que não é só o sólido, não é só o que sobrar das luchot, das pedras, e Moshe teve Ain Tová, um bom olho, e deu para a gente. Mas, na verdade, as luchot, as tábuas, eram de Moshe. Depois Moshe botou no Mishkan. Então, eram de Moshe e ele resolveu dar para o povo porque tinha um bom olho. Tanto na segunda luchot, como também nas primeiras, como está no Tratado de Nedarim, 38 Aleph, que Moshe era dele, tanto as segundas como a primeira também, Solechá, Luchot Avanim, Karishonim, como está escrito, faça as segundas como as primeiras também eram do Moshe, e Moshe, como a gente falou, teve Tovat Ain, um bom olho, né, como está escrito, Tov Ain Hu Evorach, que vai ser abençoado quem tem um bom olho. Por isso Moshe precisou agarrar as luchot para tomar posse total, porque ele tinha pensado em dar para o povo, já tinha pensado nisso, então ele queria pegar para ele, tirar esse pensamento de que ele daria para o povo e ficar com ele para não ter nenhuma suspeita de roubo, porque nesse momento era totalmente dele, por isso que ele agarrou, por isso que tem essa linguagem de agarrar, pegar, segurar para si. Moshe também quis assumir toda a responsabilidade por quebrar as luchot. Messirut Nefesh total, entrega total, auto-sacrifício pelo povo. Junto com isso, assumiu toda a vulnerabilidade, a responsabilidade da vulnerabilidade. Qualquer problema por ter quebrado as luchot é meu, não foi o povo, eles não tinham nada a ver com isso. Era minha a propriedade e eu fiz isso para poder salvar o povo. Então, ele assumiu totalmente a vulnerabilidade e estou aqui para o que for que tiver algum tipo de castigo, de punição, que seja só para mim, e o povo está isento. A morte dos tzadikim é difícil com a quebra das luchot, como está no Midrash Rabbah, que tem uma associação entre morte dos tzadikim e a quebra das luchot. E a gente está agora também ligado com a morte de Moshe, né, que fala sobre isso no livro do Varim, e justamente em Zot HaBrachá, que é a última parashá da Torá, que fala sobre isso, tanto a quebra das luchot quanto a morte de Moshe, embora Moshe não tenha morrido. Os sábios dizem que a morte do tzadikim traz perdão para o povo. Tem uma associação entre as duas coisas. Assim como as luchot, também, a quebra das luchot trazem perdão para o povo, como Moshe fez que o povo fosse perdoado pelo bezerro de ouro, através de quebrar a escritura. Né? Os sábios dizem que a morte do tzadikim também tem a ver com isso. Assim como os korbanot, os sacrifícios no Beit HaMikdash, só que os sacrifícios no Beit HaMikdash, eles
perdoam só os pecados não intencionais, Beshogeg. E a morte do Tzadikim serve para o povo inteiro, mesmo quem não fez o sacrifício, e mesmo para pecados intencionais do Mesida. Mesmo que Moshe não tivesse nada a ver com o pecado do bezerro de ouro, ele fez isso pelo povo. Concluindo, Moshe fez de tudo para conseguir o perdão de Hashem, até oferecer não ser apagado na Torá, como aconteceu na Parashat Tetzaveh. A gente tem em Kohelet, no livro Eclesiastes de Shlomo, o Rebbe sempre traz isso em relação à morte de uma pessoa querida, Ve'achai iten elibó, que aquele que está vivo vai trazer para o seu coração e vai trazer um aprendizado e vai usar para si o que aconteceu na morte de um tzadik ou de uma tzadeket, como o caso da Rebbe Tzin. E como o caso o Rebbe lembra, o pai do Rebbe, nessa época agora, 20 Menachem Av, o Yortzai do pai do Rebbe, que também teve Mesrut Nefesh total. Ele se entregou para o povo, morreu por causa do povo, para manter o judaísmo aceso, e ele, por isso mesmo, subiu antes da hora, que geralmente é com 70, 80, 120 anos. E, como fala sobre a morte de Tzadikim, que ele traz, Yeshua Bekerev Haaretz, o mundo inteiro passa a ter a salvação, como está em Shemot, Parashat Vayera, que também fala sobre Geulah, sobre a redenção do Egito, Leman Tedá, que é Ani Hashem, que o mundo inteiro, Bekerev Haaretz, em todo canto da terra, seja sabido que eu sou Hashem, e que seja já a redenção verdadeira, completa e definitiva no mundo inteiro, Bekerev Haaretz, agora já a salvação para o mundo inteiro, através de Mashiach Tzidkeinu, agora, now.